Essa é a primeira semana de junho e a gente sempre deve levar em conta que quando a gente está querendo entender o campo vibratório, né, de um tempo, a gente tem que saber compreender esse tempo como um pedacinho muito pequeno de uma tecelagem muito maior. E quando a gente tem essa visão da tecelagem maior, por ordem de importância, a gente compreende qual é o grande chamado e, vindo afunilando, a gente se pergunta o chamado de hoje, né? O grande chamado e o chamado de hoje. Quando a gente olha nessa perspectiva, fica muito mais fácil traduzir o que cada um de nós pode fazer de melhor em cada dia da semana, né? Em cada momento, com as nossas escolhas, com as nossas intenções. Eu diria que essa é uma semana muito interessante para que a gente possa colocar uma pergunta à frente, né? Se a gente está usando o nosso tempo e a nossa energia e a nossa capacidade de escolha na direção de um caminho que fala com a nossa alma e com o nosso coração. Então, eu acho que essa pergunta nos frequenta muito fortemente a cada dia nesses últimos tempos. Mas talvez nessa semana ela faça muito sentido, né? A semana desse primeiro aspecto de junho é uma semana que não tem muito espaço para dispersão. Então é bem importante que você identifique o que realmente importa e priorize isso. Eu sei que muitas vezes o dia a dia envolve a gente quando a gente viu nós estamos fazendo outras coisas que talvez nem sejam tão importantes, mas que foi aquilo que se atravessou no caminho da nossa decisão, né? Então, para que isso não aconteça, eu recomendo que a gente cuide com excesso de estímulos, né? Porque quando você quer abraçar tudo, você acaba perdendo foco e principalmente força, que é o caso de você se determinar a fazer uma coisa no início do dia e quando viu você não fez o que você se propôs e se perdeu ao longo do que foi acontecendo ao longo do dia, né? Uma outra dica que eu dou para que a gente não entre na dispersão é pensar que nem tudo que está em torno do seu momento ou da sua responsabilidade agora, a gente tem que dar seguimento. Às vezes a gente se dá conta que algumas coisas que a gente se envolveu, que a gente decidiu, que a gente está fazendo, é melhor parar e nem dar continuidade, porque não vai levar a gente a nada. E essa decisão de desapego cotidiana, ela é uma decisão mais leve, mais rápida e de uma decisão de constatação, né? Então, se não tiver um espírito de presença, de atenção ao que está vivendo, a gente não consegue perceber ela, né? E, por último, eu diria que, assim, não é que seja menos importante, mas talvez seja um dos aspectos que pode nos ajudar a não ser dispersos, né? Não ter pressa, sabe, nesse momento, porque a pressa pode custar muito caro, né, no momento seguinte. Então, dê espaço para você escutar antes de você decidir. Eu acredito que a semana, então, para ela ser bem vivida, você deve começar ela se organizando, vendo o que é prioritário para você, porque isso vai basear todas as informações e escolhas do que você tem para fazer ao longo desse dia 2 de junho até o dia 8 de junho. Que você faça boas escolhas. Até a próxima semana.